Um brinde à vida com uma típica cachaça mineira. Com muita tradição e história, a cachaça é um dos patrimônios de Minas Gerais. Hoje é um produto especial de exportação e alcançou status de bebida nobre. Mas o que muita gente não sabe é que aqui, na cidade de Coronel Xavier Chaves, localizada pertinho de Tiradentes, está instalado o mais antigo alambique do Brasil ainda em funcionamento. É o Engenho Boa Vista, que produz as famosas cachaças Século XVIII e Santo Grau. O engenho foi construído na fazenda do irmão mais velho de Tiradentes e desde então nunca parou de produzir a cachaça artesanal de maneira muito parecida como era feita nas origens do Brasil colônia. Tiradentes nasceu bem pertinho daqui, na fazenda Pombal, a apenas 12 quilômetros de distância. E diz a lenda que antes de ser executado, o mártir brasileiro teria pedido uma dose da cachaça produzida no alambique da família. O gesto seria um símbolo de resistência contra a coroa portuguesa. Com tanta história, o Engenho Boa Vista continua sendo um símbolo de resistência, mas de tradição e muita mineiridade. E o nosso projeto Aqui Tem Mineiridade continua circulando por Minas Gerais. E hoje nós viemos buscar história. Afinal de contas, a Rádio Itatiaia fazendo 70 anos de história, claro que tem muita coisa para ver e contar nas nossas Minas Gerais. Coronel Xavier Chaves. Essa cidade fica pertinho de São João del Rei, pertinho de Tiradentes, mas tem uma história pitoresca para contar. Nós estamos na cachaçaria mais antiga em atividade no Brasil. Mas quem vai me contar essa história é o seu Nando Chaves, descendente direto de Tiradentes. Só para você ter uma ideia de onde nós estamos. Seu Nando, que prazer te receber aqui no Aqui Tem Mineiridade. Que alegria. Muito obrigada por abrir as portas aqui da Século XVIII para a gente. Prazer é todo nosso. Receber você, a Rádio Itatiaia, é um grande prazer para nós que somos ouvintes da Itatiaia, sempre. Que coisa boa. Agora vamos lá, vamos começar a contar essa história, porque você tem tanta coisa para falar que eu acho que a gente ia precisar de uns 3 programas aqui, né? Pois é, tempo não falta, são 300 anos, ó, estou com a camisa aqui que em 2017 completou 300 anos dessa estrutura que data da construção 1717 e da nossa igrejinha de pedra, que é um estilo jesuítico anterior ao barroco mineiro, que também é de 1717, né? A cachaça século XVIII, então, já está hoje na 9ª geração da família. Então, desde 1755 foi que ela entrou para a nossa família, a partir da aquisição da propriedade de uma tia do Tiradentes, que depois passou essa propriedade para o padre Domingos da Silva Xavier, que era o irmão mais velho do Tiradentes, que mais para frente passou para a irmã caçula dele, que era Antônia Rita da Encarnação Xavier, que é a bisavó do Coronel Xavier Chaves, que deu nome ao nosso município, portanto, o único município de Minas Gerais que temos do Brasil com o nome Xavier, que é o mesmo do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E o meu pai, o Rubens Chaves, é bisneto do Coronel Xavier Chaves. Gente, é tanta história nisso aqui. Agora vamos contar um pouco da história dessa estrutura. Você contou a história da família. E aí, quando você entrou nessa história, você veio lá da tradição, acompanhou seu pai, foi criado aqui dentro, praticamente. É o seguinte, esse engenho já está, então, agora com meus filhos, a 9ª geração fazendo e bebendo cachaça, e eles mesmos é que vão te contar. Uhum. Começou assim... Na verdade, ele vem de geração em geração, mas chega alguma geração que às vezes ele não sai de pai para filho, fica para um sobrinho. E no nosso caso aconteceu algo assim. Um primo do meu avô foi o herdeiro aqui na década de 1950, por aí. Quando foi em 1970, na década de 70, ele veio a falecer, ficou para os herdeiros dele. Esses herdeiros, o meu pai chama de reforma agrária de Deus. Aqui na região, uma região muito antiga, um pai tem 10 filhos, quando ele morre divide a propriedade por 10, e aí depois aqueles 10, cada um teve mais 10, aí quando vão morrendo, vai dividindo por mais 10 e assim vai picando, e aconteceu aqui com o nosso engenho da cachaça século XVIII. Ele foi picando, e ficou o estabelecimento na mão de 3 irmãos. Esses 3 irmãos não quiseram trocar aquilo junto, aí venderam para um outro parente.
E o meu pai falava, o engenho não pode sair da família, porque há tantos anos ele está na família e sempre a cachaça desse estabelecimento foi diferenciada em toda a região e reconhecida na região como uma cachaça de excelência, desde sempre. E aí, quando foi então no final da década de 70, o meu pai, percebendo que aquele primo estava tocando o engenho, deu uma estrutura, arrumou o telhado, preparou o engenho, mas não tinha aquela vocação para seguir com a história. Aí o meu pai foi e comprou dele, porque ele viu que meu pai tinha interesse, e meu pai, então, a partir daí, em 1978, assumiu o engenho para não deixar perder essa tradição familiar e para manter a história, né? E com isso, ele nessa ocasião, trabalhava no Banco do Brasil, em Belo Horizonte, não podia assumir o alambique, propriamente dito ali na produção. Então ele pegou um primo do meu avô, que era uma geração acima dele, né? Que vinha fazendo cachaça há muitos anos, e chamou ele e falou, ô primo, fica aqui fazendo cachaça comigo enquanto eu não posso assumir. Passado alguns anos, em 1982, meu pai aposentou e veio para cá e começou a trabalhar junto com esse primo. E aprendendo essa receita que vinha de geração em geração. Eu, em 1980, quer dizer, 2 anos antes do meu pai aposentar, já criei o interesse pela cachaça e eu morava em Belo Horizonte, estudava lá, passei a comercializar a cachaça lá. E para poder beber, porque meu pai não me permitia beber, que eu era novo, você é muito novo, aí eu comecei a vender. Aí o dia que ele me pegou bebendo, ele falou, mas você está bebendo? Eu falei, claro, como que eu vou vender um produto que eu não conheço, né? Aí eu ganhei o hábito para poder beber cachaça. Então, desde 1980 que eu sou bebedor, vendedor, e a partir de 1990 eu virei bebedor, vendedor e produtor de cachaça, né? Porque também. Então, aconteceu a década de 80 toda, eu fui para a universidade, fui estudar em Viçosa, na UFV, e quando eu voltei, eu vim direto para cá. Aí o meu pai, esse primo dele, do meu avô, né, que era o Olímpio Chaves, ele aposentou, eu assumi o lugar dele junto com o meu pai e nós ficamos fazendo cachaça. Depois o meu pai passou para o controle de qualidade, que é a melhor parte da função aqui do estabelecimento, é ficar só no controle de qualidade. Eu conheço um monte de gente que está vendo agora que falou assim, ó, é o lugar que eu queria ficar nesse negócio. E aí eu assumi como mestre alambiqueiro e a partir do 2020 eu tenho a coparticipação do Francisco, meu filho. Que daqui a pouco vai vir bater que agora um é o papo atual aqui também. mestre alambiqueiro, já fez a safra de 2021, está fazendo a safra 2022. E eu estou naquela transição de consultoria e coparticipação na produção e controle de qualidade, porque o posto ainda quem mantém é o seu Rubens. Esperto, né? Já está ali aprendendo a função do controle de qualidade. E qual é o diferencial da cachaça século XVIII? O que ela tem de diferente já desses 300 anos de história para a cachaça que é produzida em Minas Gerais? Eu vou chamar o Francisco para vir também. Vem, Francisco. Que ele é que é o atual mestre alambiqueiro. O mestre alambiqueiro. E vou adiantando enquanto ele vai chegando. A grande diferença é que a cachaça século XVIII, como eu falei, de geração em geração, nós mantemos uma receita que ela é seguida à risca, né? Desde o manejo do solo, do cultivo da lavoura da cana-de-açúcar, do processo do desenvolvimento de uma levedura selvagem que é criada aqui no ambiente, da moagem lenta que vocês viram com a roda d'água, sem pressa, e uma destilação também com cuidado, que aí eu vou deixar o Francisco falar. Esse padrão ele é repetido de geração em geração, de safra em safra, e o nosso objetivo é sempre manter a mesma cachaça século XVIII. Por isso ela chama século XVIII, porque ela é a mesma desde o século XVIII. Francisco Chaves aqui com a gente. Você já é a 9ª geração de produção dessa família e você foi estudar esse processo para depois trazer a inovação sem sair da história, é isso? Então, eu nasci, né, fui criado aqui na cidade, sempre acompanhando e sempre tive o interesse em participar da produção da cachaça. Eu fui estudar em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, fiz o curso de zootecnia. E aí então, a partir do momento que eu voltei, eu comecei a produzir aqui junto com meu pai,
aplicando muito a zootecnia em outras atividades dentro da cachaça, né? Por exemplo, com a utilização de subprodutos e para poder diversificar o nosso ramo. A forma de fazer, a nossa maior luta é manter tudo o mais próximo possível do que sempre foi. Claro, sempre atendendo às leis, né? Francisco, a gente batendo esse papo sobre a sua história, como que você entrou nisso, e você hoje cuida da qualidade da produção. E são quantos rótulos produzidos pela Cachaçaria Século XVIII? Nós produzimos uma cachaça só, que é a cachaça Século XVIII. Então, a única diferença que tem é a safra. Nós temos cachaças mais novas e cachaças que são mais velhas, né? Nós não envelhecemos cachaça. Para envelhecer, ela tem que ficar na madeira. A nossa tradição aqui é a cachaça descansada. Então, ela não fica na madeira, ela não pega o gosto, nem o cheiro, nem a cor da madeira e mantém as características da cachaça. Nós também temos o rótulo Santo Grau Coronel Xavier Chaves, que é um rótulo que é envasado por uma multinacional que chama Osborne. Eles compram a nossa cachaça granel, levam, abaixam o teor alcoólico dela, engarrafa e vende no Brasil e no mundo inteiro. Eles já são nossos fregueses há 29 anos. E como é esse processo de produção? Você que acompanha tudo aqui, para garantir que ela tenha justamente essa qualidade já de 300 anos que você estava me contando. Então, o primordial sempre é a gente estar produzindo, tentando manter as nossas tradições. Então, é sempre com o aval do meu pai e do meu avô, aprovando cada etapa. Aprovando, né? E provando. Claro, é o que eu costumo dizer, mais do que qualquer ranking, é o meu avô no final do processo beber e falar, é a mesma, né? Então a gente planta um milho, variedade cunha, um milho de paiol, no meio do canavial, esse milho se contamina com a levedura da cana, a gente faz um fubá no moinho de pedra com esse milho e usa como substrato para o desenvolvimento da levedura. A gente não compra sachê de levedura, a gente faz da maneira que sempre foi feita. E aí então a levedura se estabelece na dorna de fermentação, a gente moe a cana, leva o caldo da cana, a levedura se alimenta do açúcar do caldo da cana e produz o mosto fermentado da cana de açúcar. E aí então a gente vai fazer a destilação, né, que é um processo de separação de misturas. A gente vai separar uma parte nobre de outras partes que pode conter impurezas. Então a gente separa em 3 partes, que a gente denomina como cabeça, coração e cauda. A cabeça e a cauda são subprodutos que a gente vai utilizar para outros fins. O coração é a parte nobre, que aí então a gente vai beber. Se sobrar, a gente vai vender. Ah, então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou contribuir para que sobre menos, pode ser? Claro! A gente vai agora experimentar a dose terapêutica da cachaça, conhece? Se você não conhece, o seu Rubens Chaves vai apresentar pra gente. Ele que é o pai do seu Nando, vai ali, eu vou encontrar com ele ali na cozinha e aí você vai entender como é que é e o que é a dose terapêutica. E tem um outro processo também que o senhor vai me ensinar, como é que chama? A levitação sem concentração. Levitação sem concentração. Eu acho que eu vou sair levitando daqui, mas a gente vai tentar, né? Vai. Então, vamos pro fogão? Vamos para lá. Vamos lá então. Agora que fica bom, é a melhor parte. Com certeza. E agora a gente está o quê? Na melhor parte de toda a casa mineira, de todo lugar que a gente chega em Minas Gerais. Estamos na cozinha e aqui com a cachaça do lado, aquela conversa boa, apresentando mais uma pessoa que é essa grande figura, seu Rubens Chaves, o pai do seu Nando. Seu Rubens, que bom que a gente deu a sorte de te encontrar aqui, né? É bom, eu também acho muito bom, é interessante, né, ver as coisas aí. E você vem com frequência para cá, dá uma passadinha aqui todo dia, como é que é? Antes eu trabalhava aqui, agora eu vim todo dia para dar uma olhadinha, Ver se tá olho um pouco e vou para cá. Tomo um pouquinho, né, que é sagrado. E a aí eu dosinha. queria entender, o que é a dose terapêutica que estavam me contando ali? O meu pai já foi o inventor da dose terapêutica. Ele viveu 94 anos, sempre tomava dosinha, né? E aí eu peguei o hábito, né, aprendi com ele e até hoje eu vou religiosamente, mas é um pouquinho. Aí o Nando pôs, já pôs mais do que eu costumo pôr, eu ponho menos que...
Olha só, Aí, a dose terapêutica é um dedinho mesmo. É, exatamente. É um, É um dedinho assim. Aí, Você toma. E toma então, ó, todo essa é a dia. dose terapêutica. Na fonte para não secar. Isso aí. Saúde. No momento não vou tomar essa dose terapêutica junto com você, senão eu não vou conseguir terminar aqui, gente. Mas ó, eu fico vendo, apreciando aqui, ó. Essa é a dose terapêutica que o senhor toma todos os dias para garantir a qualidade do produto e a saúde em dia. Ao mesmo tempo que eu vou ver como ficou, eu estou me aproveitando também, né? Seu Rubens Nando, que alegria poder conhecê-lo, poder acompanhar de perto toda essa história que vocês estão construindo aqui, viu? Muito obrigada. Agora, seu Nando, você me falou da levitação. Então eu quero entender como é que é esse negócio de levitar com a cachaça. Como é que funciona? Levitação sem concentração. Ah, Você vai pegar um palitinho peraí, eu vou fazer isso aqui. e vai neste escolher exato ou uma momento. linguicinha ou uma mandioca Aham, vou na linguicinha aqui. e vai colocar na boca e vai deixar ela passear por toda a boca. Aí você vai perceber que as suas papilas gustativas vão ficar sedentas e provocadas com esse tempero de uma linguiça caipira. Aí você pega a cachaça, terminou de saborear essa iguaria, você vai soltar o ar. Termina de saborear, aí você solta o ar e esvazia o pulmão. E agora dá um golinho. Terminou o gole, agora você puxa o ar de volta e sente batendo a muleira aquela onda gostosa e a sola do pé esfriou. Engraçado é que a gente sente mesmo. E por um instante Aham. você ficou Ó. leve, não foi? E deu um É um quentinho bater também. de asa de uma borboleta. É a levitação sem concentração. É, eu dei uma levitada aqui e tô vendo mais um copo aqui. A gente está aqui também com o João Fernando, que João é Fernando, que é meu seu filho mais filho novo. mais novo, mas que já está nesse processo todo também, nona geração. O João fez o que aqui pra gente? A caipirinha do século XVIII. Caipirinha século XVIII. Limão, Verde. cachaça, caldo de cana e gelo. Limão capeta, né? Exato. O limão bravo. Aí no lugar do açúcar é a caldo de garapa, cana, o caldo da é. cana. O gelo e a cachaça século XVIII. Então vamos Vamos brindar? lá, vamos brindar, gente. Ó, Saúde. Saúde, vamos Saúde, brindar é também. isso. Brindar aqui também. Vamos experimentar essa aqui. Eu acho que eu já posso ficar por aqui, porque a coisa já Agora bateu, tá já no senti a asa da borboleta aqui. E mais uma vez a gente passeando por Minas Gerais, descobrindo as delícias que Minas tem. E não tem como falar de gastronomia sem falar da cachaça, que acompanha a maioria dos pratos mineiros. Sempre tem aquela história de uma cachaçinha antes, uma cachaçinha depois para rebater. E a gente veio na fonte, 300 anos de história, cachaçaria século XVIII em Coronel Xavier Chaves. Por quê? Aqui tem mineiridade. Saúde. Santeia.